Capítulo 40. O sonho do faraó. A ascensão de José. E naqueles dias o faraó sonhou 2 sonhos em uma noite, a respeito de uma fome que aconteceria em toda a terra. E ele acordou de seu sono e chamou todos os intérpretes de sonhos que estavam no Egito, e os magos, e os contou seus 2 sonhos, e eles não foram capazes de explicá-los. Então o copeiro-chefe lembrou-se de José e falou sobre ele ao rei, e ele o trouxe da prisão. E ele contou seus 2 sonhos diante dele. E ele, José, disse diante do faraó que os seus 2 sonhos eram um. E ele disse a ele: 7 anos passarão, no quais haverá abundância sobre toda a terra do Egito. E depois disso 7 anos de fome, fome tamanha como nunca houve em toda a terra. E agora o faraó construiu em toda a terra do Egito armazéns. E os homens puderam estocar comida em cada cidade durante os dias dos anos de abundância. E haveria comida para os 7 anos de fome, e a terra não pereceria pela fome, porque esta seria muito severa. E Arva deu a José favor e misericórdia aos olhos de Faraó. E o Faraó disse a seus servos: Nós não encontraremos homem tão sábio e perspicaz como este homem, porque o espírito de Arva está com ele. E ele o nomeou segundo em todo o seu reino, e o deu autoridade sobre todo o Egito, e o fez andar na segunda carruagem do Faraó. E ele vestiu com roupa de linho fino e colocou uma corrente de ouro sobre seu pescoço, e um arauto que proclamava diante dele: Ei, ei, Uá Abiré, e colocou um anel em sua mão e o fez governante sobre toda a sua casa, e o engrandeceu e disse a ele: Somente eu no trono serei maior do que tu. E José governou sobre toda a terra do Egito, e todos os príncipes do faraó, e todos seus servos, e todos os que cuidavam dos negócios do rei o amavam, porque ele andava em retidão, porque ele não tinha orgulho nem arrogância. Ele não fazia distinção de pessoas, não respeitava certas pessoas, nem aceitava presentes, mas ele julgava em retidão a justiça de todas as pessoas da terra. E a terra do Egito estava em paz diante do faraó por causa de José, porque Iahvé era com ele, e o deu favor e misericórdia por todas as suas gerações diante de todos aqueles que o conheciam, e aqueles que ouviam a respeito dele. E o reino do faraó estava bem arrumado, e não havia Satanás, nem pessoa maligna nele. O rei chamou José pelo nome de Sephatiphães, e deu a José por esposa a filha de Potifar, filha do príncipe de Heliópolis, o cozinheiro-chefe. E no dia em que José ficou diante do faraó, ele tinha 30 anos de idade, quando ele ficou diante do faraó. E naquele dia Isaque morreu. E aconteceu conforme José havia dito na interpretação dos 2 sonhos, de acordo como ele havia dito. Houveram 7 anos de abundância sobre toda a terra do Egito, e a terra do Egito produziu abundantemente. Uma medida produziu 800 medidas. E José ajuntou comida em cada cidade até que elas estavam cheias de milho, até que eles não podiam mais contar ou medir por sua multidão. Capítulo 41. Judá pratica incesto com Tamar, seu remorso e arrependimento. No 45º jubileu, na segunda semana, no segundo ano, 2165 AM, Judá tomou para seu primogênito uma esposa das filhas de Arã chamada Tamar. Mas ele a desprezou e não se deitou com ela, porque sua mãe era das filhas de Canaã. Ele queria tomar para si uma esposa da parentela de sua mãe, mas Judá, seu pai, não o permitia. E este o primogênito de Judá, era maligno, e Iahvé o matou. E Judá disse para Onã, seu irmão: Entre na esposa de teu irmão, e exerça a obrigação do irmão do marido nela, e gere uma descendência para teu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua, mas de seu irmão somente. E ele foi à casa da esposa de seu irmão, e espalhou a semente no chão. E ele foi maligno aos olhos de Iahvé, e ele o matou. E Judá disse a Tamar, sua nora: Permaneça na cama de seu pai, como uma viúva, até Xelá, meu filho, crescer, e eu te darei a ele por esposa. E ele, Xelá, cresceu, mas Bet-Suel, esposa de Judá, não permitiu que seu filho Xelá casasse. E Bet-Suel, esposa de Judá, morreu no 5º ano dessa semana, 2168 AM. E no 6º ano Judá levantou-se para tosquiar suas ovelhas em Timná, 2169 AM. E ele dissera a Tamar: Eis que teu sogro vai a Timná para tosquiar as ovelhas dele. E ela tirou suas roupas de viúva e vestiu um véu, e se adornou e sentou-se no portão ao lado do caminho para Timná.
E quando Judá estava indo, ele a encontrou e pensou que ela era uma prostituta. E ele disse a ela: deixe-me entrar em ti. E ela disse a ele para entrar, e ele entrou. E ela disse a ele: dê-me meu pagamento. E ele disse a ela: eu não tenho nada em minhas mãos, salvo meu anel que está em meu dedo, e o meu colar e meu cajado que está em minha mão. E ela disse a ele: dê-os a mim, até que tu me envies meu pagamento. E ele disse a ela: eu lhe enviarei um cabrito. E ele os deu a ela, e ela concebeu e engravidou dele. E Judá foi até seu rebanho, e ela foi para a casa do pai dela. E Judá enviou o cabrito pelas mãos do seu pastor, um adalomita. E ele não a encontrou. E ele perguntou para as pessoas do lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava aqui? E ele dissera a ele: não há nenhuma prostituta aqui conosco. E ele retornou e o informou, e disse a ele que não a encontrara. Eu perguntei para as pessoas do lugar, e eles disseram a mim: não há prostituta aqui. E ele disse: deixemos que ela fique com as coisas, para que não nos tornemos causa de escárnio. E quando ela completou 3 meses, ficou manifesto que ela estava grávida. E eles disseram a Judá, dizendo: eis que Tamar, tua nora, está grávida de adultério. E Judá foi à casa do pai dela e disse ao pai dela e aos seus irmãos: tragam-na para fora e deixem-nos queimá-la, porque ela trouxe imundície para Israel. E aconteceu, quando eles a trouxeram para fora, que ela enviou a seu sogro o anel, o colar e o cajado, dizendo: dissina de que são estes, porque dele estou grávida. E Judá percebeu e disse: Tamar é mais justa do que eu, portanto não iremos queimá-la. E por esta razão ela não foi dada a Xelá, e ele não mais se achegou a ela. E depois disso ela deu à luz a 2 filhos, Pérez e Zerá, no 7º ano desta segunda semana, 2170 m. E então os 7 anos de abundância foram completos, dos quais José falou ao faraó. E Judá percebeu que a obra que ele havia praticado era má, porque ele havia se deitado com sua nora, e ele estimou isto odioso aos olhos. E ele percebeu que ele tinha transgredido e se desviado, porque ele havia descoberto a saia de seu filho. E ele começou a lamentar e a suplicar diante de Yahvé por sua transgressão. E nós, anjos, o cantamos em um sonho que isto lhe havia perdoado, porque ele suplicou fervorosamente, e não mais cometeu isso. E ele recebeu perdão, porque ele virou-se de seu pecado e de sua ignorância, porque ele transgrediu grandemente diante de nosso Elohim. E cada um que age assim, cada um que se deita com sua nora, que seja queimado no fogo, e que queime nela, porque é imundícia e poluição sobre ele, que eles o queimem no fogo. E tu, Moisés, comande os filhos de Israel, para que não haja imundícia entre eles, porque cada um que deitasse com sua nora ou com sua sogra, praticou imundícia. Deixe-os queimar no fogo o homem que se deitou com ela, e da mesma forma a mulher. E ele, Elohim, desviará a ira e punição de Israel. E em Judá, nós dissemos que seus 2 filhos não se deitaram com ela, e por esta razão a descendência dele foi estabelecida pelo sexo oposto, uma filha de Judá, por uma 2ª geração, e não será exterminada. Porque em uma singularidade de olhar, piedade, ele buscou pela punição, nominalmente, de acordo com a lei, os juízos de Abraão, a qual ele havia ordenado a seus filhos. Judá tinha procurado queimá-la com fogo. Eles procuraram queimar Judá com fogo. Capítulo 42. As 2 viagens dos filhos de Jacó ao Egito. E no 1º ano da 3ª semana, no 45º jubileu, a fome começou a chegar na terra, e a chuva recusou-se a ser dada para a terra, porque nenhuma água caiu. E a terra tornou-se estéril, mas na terra do Egito havia comida, porque José havia estocado as sementes da terra nos 7 anos de abundância e as havia preservado. E os egípcios vieram a José para que ele pudesse dar-lhe comida. E ele abriu os armazéns onde estavam os grãos do 1º ano, e ele vendeu-os para as pessoas da terra por ouro. Agora a fome estava bastante severa na terra de Canaã. E Jacó ouviu que havia comida no Egito, e ele enviou seus 10 filhos para que eles procurassem comida no Egito. Mas Benjamim ele não enviou. E os 10 filhos de Jacó chegaram no Egito, dentre aqueles que lá estavam. E José os reconheceu, mas eles não reconheceram ele, José. E ele falou com eles, e os questionou. E ele disse a eles: vocês não são espiões e não vieram espionar essa faixa de terra? E ele os pôs na prisão. E depois disso ele os libertou novamente, e reteve Simeão sozinho,
e despachou seus 9 irmãos. E ele encheu os sacos deles com milho, e ele pôs o ouro deles nos sacos deles, mas eles não sabiam. E ele os ordenou que trouxesse seu irmão mais novo, porque eles haviam dito que o pai deles e seu irmão mais novo estavam vivos. E eles subiram da terra do Egito e foram para a terra de Canaã. E eles contaram a seu pai tudo o que havia acontecido a eles, e como o Senhor do país havia falado com eles com dureza, e havia prendido Simeão até que eles trouxessem Benjamim. E Jacó disse: vós também me fazem sem filhos. José está ausente, e também Simeão, e também quero levar de mim Benjamim. Em mim sobreveio a vossa maldade. E ele disse: meu filho Benjamim não irá convosco, para que não venha a cair doente, porque sua mãe deu à luz a 2 filhos, e um pereceu, e ainda este outro vocês querem tirar de mim. Se porventura ele tiver febre na estrada, vocês me trariam em minha idade avançada em lamento para a morte. Porque ele viu que o dinheiro deles havia retornado a cada homem em seu saco, e por esta razão ele temeu em enviá-lo. E a fome aumentou e tornou-se severa na terra de Canaã, e em todas as terras, salvo a terra do Egito, porque muitos dos filhos dos egípcios haviam estocado suas sementes para alimento do tempo, quando eles viram José estocando sementes, e ajuntando-as em armazéns, e preservando-as para os anos de fome. E o povo do Egito alimentou-se durante o primeiro ano da fome. Mas quando Israel viu que a fome estava muito severa na terra, e que não havia livramento, ele disse a seus filhos: vão novamente, e procurei comida para que nós não morramos. E eles disseram: nós não iremos, a não ser que nosso irmão mais novo vá conosco. Nós não iremos. Israel viu que se ele não enviasse-o com eles, eles todos pereceriam em razão da fome. E Ruben disse: dê-o em minha mão, e se eu não o trouxer novamente a ti, mate meus 2 filhos em lugar da vida dele. E ele, Israel, disse a Ruben: ele não irá contigo. E Judá aproximou-se e disse: envie-o comigo. E se eu não o trouxer novamente comigo, que eu carregue, suporte a culpa diante de ti todos os dias de minha vida. E ele o enviou com eles no 2º ano dessa semana, no 1º dia do mês, 2172 AM. E eles vieram para a terra do Egito, com todos aqueles que haviam ido, e tinham presentes em suas mãos: estoraque, estacte, e amêndoas e nozes de carvalho e mel puro. E eles foram e ficaram diante de José, e ele viu Benjamim seu irmão, e ele o conheceu e disse a eles: é este o irmão mais novo? E eles disseram a ele: é ele. E ele disse: Yahveh seja gracioso, se compadeça para contigo, meu filho. E ele o enviou para sua casa e trouxe Simeão para eles, e ele, José, fez uma festa para eles. E eles apresentaram-lhe os presentes que eles trouxeram em suas mãos. E eles comeram diante dele, e ele deu a eles todos uma porção. Mas a porção de Benjamim era 7 vezes maior que a de qualquer deles. E eles comeram e beberam e levantaram-se e montaram-se em seus jumentos. E José bolou um plano pelo qual ele pudesse saber os pensamentos deles, se pensamentos de paz prevaleciam entre eles. E ele disse ao comissário que estava sob sua casa: encha todos os sacos deles com comida, e retorne a eles o seu dinheiro nas embarcações deles. E meu caneco, o caneco de prata, no qual eu bebo, ponha no saco do mais novo, e os envie embora. No capítulo 43. A última provocação aos irmãos de José. José se dá a conhecer a seus irmãos. E ele fez conforme José mandou, e encheu todos os sacos deles com comida e colocou o dinheiro deles em seus sacos, e pôs o caneco no saco de Benjamim. E cedo pela manhã eles partiram. E aconteceu quando eles tinham ido dali que José disse ao comissário de sua casa: persiga-os, corram e cerquem-nos, dizendo: por bem vós me pagueis com o mal. Vocês roubaram de mim minha caneca de prata, da qual meu senhor bebe, e me tragam novamente o irmão mais novo deles, e busquem ele rápido, antes que eu vá adiante para minha cadeira de julgamento. E ele correu atrás deles e disse segundo estas palavras. E eles disseram a ele: Elohim proíbe que seus servos pratiquem isso, e roubem da casa de teu senhor qualquer utensílio, e o dinheiro que também nós encontramos em nossos sacos da primeira vez, nós, teus servos, trouxemos de volta da terra de Canaã. Como, porém, roubaríamos algum utensílio? Eis aqui estamos nós em nossos sacos. Procure, e onde quer que tu achar a caneca no saco de qualquer homem dentre nós, que ele seja morto.
e nós e nossos jumentos serviremos a teu senhor. E ele disse a eles: assim não, mas que o homem com o qual eu achar a caneca, ele somente levarei como servo, e vós retornarei em paz para a vossa casa. E à medida que ele procurava nas embarcações deles, começando com o mais velho e terminando com o mais novo, foi encontrado no saco de Benjamim. E eles rasgaram suas vestes e carregaram seus jumentos e voltaram para a cidade e foram à casa de José. E eles todos se dobraram com suas faces no chão diante dele. E José disse a eles: vós praticaste o mal. E eles disseram: o que diremos e como nos defenderemos? Nosso Senhor descobriu a transgressão de seus servos. Eis que nós somos servos de nosso Senhor e nossos jumentos também. E José disse a eles: eu também temo a Yahweh. Quanto a vós, vão para as vossas casas e deixem vosso irmão ser meu servo, porque vós praticastes o mal. Não sabem vós que um homem se delecia neste caneco, como eu com este caneco? E ainda vós o roubam de mim? E Judá disse: o meu senhor, permita que teu servo, eu te rogo, fale uma palavra ao ouvido de meu senhor. 2 irmãos, a mãe de teu servo, deu à luz a nosso pai, mas um se foi perdido e não foi encontrado. E ele, Benjamim, sozinho foi deixado a sua mãe. E teu servo, nosso pai, o ama, e a vida dele também está ligada com a vida deste rapaz. E acontecerá que quando nós formos ao teu servo, nosso pai, e o rapaz não estiver conosco, que ele morrerá, e nós derrubaremos nosso pai em lamento para a morte. Agora é preferível deixar a mim, teu servo, permanecer no lugar do garoto como escravo ao meu senhor, e deixe que o rapaz vá com seus irmãos, porque eu me tornei fiador por ele nas mãos de teu servo, nosso pai. E se eu não o trouxer de volta, teu servo ouvirá a culpa de seu pai para sempre. E José viu que eles estavam todos concordando em bondade, um para com o outro. E ele não pôde se conter e contou a eles que ele era José. E ele conversou com eles no idioma hebraico, e caiu no pescoço deles e chorou. Mas eles não o reconheceram e começaram a chorar. E ele disse a eles: não chorem sobre mim, mas me apressem em trazer meu pai para mim, e vós vejam que é a minha boca que falou, e os olhos de Benjamim, meu irmão, vejam. E eis que este é o 2º ano da fome, e haverá ainda 5 anos sem colheita de frutos das árvores ou lavouras. Desçam rapidamente vós e vossos servos, para que vós não pereçam pela fome, e não sejam magoados por suas posses, porque Yahweh enviou a mim antes de vós para pôr as coisas em ordem, para que muitas pessoas possam viver. E diga a meu pai que eu estou vivo, e vós, eis que vós veem que Yahweh me fez como pai para o faraó, e governante sobre a casa dele e sobre a terra do Egito. E diga meu pai sobre toda a minha glória, e toda a riqueza e glória que Yahweh me deu. E pela ordem da boca do faraó, ele os deu carruagem e provisões para o caminho. E ele os deu roupas multicoloridas e prateadas. E ao pai deles, ele enviou vestes de prata e 10 jumentos carregando milho. E ele os despachou. E eles subiram e contaram ao pai deles que José estava vivo, e estava regulando, medindo milho a todas as nações da terra, e que ele era o governante sobre toda a terra do Egito. E o pai deles não acreditou, porque ele estava fora de si em sua mente. Mas quando ele viu as carruagens que José havia enviado, a vida de seu espírito reviveu, e ele disse: é suficiente para mim que José esteja vivo. Eu descerei e o verei antes que eu morra. Capítulo 44. Viagem de Jacó ao Egito. Lista de seus descendentes. Israel iniciou sua jornada de Harã, sua casa, na lua nova do 3º mês. E ele foi no caminho do poço do juramento. E ele ofereceu um sacrifício ao Elohim de seu pai Isaque, no 7º dia deste mês. E Jacó lembrou-se do sonho que ele havia sonhado em Betel. E ele temeu descer ao Egito. Enquanto ele estava pensando em mandar uma palavra para José para vir a ele, e que ele não iria descer, ele permaneceu lá 7 dias. Se acaso ele teria uma visão sobre se ele deveria permanecer ou descer ao Egito. E ele celebrou o festival da colheita dos primeiros frutos com um grão velho, porque em toda a terra de Canaã não havia sequer uma mão cheia de semente, porque a fome estava sobre todos os animais selváticos, gado e aves, e também sobre os homens. E no 16º dia, Yahweh apareceu a ele e disse a ele: Jacó, Jacó. E ele disse: aqui estou. E ele disse a ele: eu sou o Elohim de teus pais, o Elohim de Abraão e Isaque. Não temas em descer ao Egito, porque eu farei lá tu tornar-se uma grande nação.
E eu descerei contigo, e eu te trarei para cima novamente, e nesta terra tu serás enterrado. E José colocará as mãos dele sobre teus olhos. Não temas, desça ao Egito. E seus filhos levantaram-se, e seus netos, e eles colocaram seu pai e suas posses em vagões. Israel levantou-se do poço do juramento no 16º dia deste mês, e ele foi para a terra do Egito. Israel enviou Judá antes dele a seu filho José para examinar a terra de Gósen, porque José havia dito a seus irmãos que eles deveriam vir e habitar lá, para que eles ficassem próximos a ele. E esta era a melhor terra na terra do Egito, e próxima a ele, para todos e também para o gado. E esses são os nomes dos filhos de Jacó, que foram ao Egito com Jacó, pai deles: Ruben, o primogênito de Israel. E esses são os nomes de seus filhos: Enoque, Palu, Esrom e Carmi, 5, contando o pai e seus filhos somados. Simeão e seus filhos. E esses são os nomes de seus filhos: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul. O filho de Zefatite, 7. Levi e seus filhos. E esses são os nomes de seus filhos: Gerson, Coate, Merari, 4. Judá e seus filhos. E esses são os nomes de seus filhos: Selá, Perez, Zerá, 4. Isacar e seus filhos. E esses são os nomes de seus filhos: Tolá, Puá, Jazube e Sinirão, 5. Zebulon e seus filhos. E esses eram os nomes de seus filhos: Sered, Elon, Jaleel, 4. E esses são os filhos de Jacó e os filhos deles, que Lia deu a Jacó na Mesopotâmia, Padã Arã, 6. E a única irmã dele, Diná. E todas as vidas dos filhos de Lia e seus filhos que foram com Jacó, pai deles, ao Egito eram 29. E Jacó, seu pai, somado com eles, eram 30. E os filhos de Zilpá, empregada de Lia, esposa de Jacó, que deu a Jacó Gade e Ashur. E esses eram os nomes de seus filhos que foram com ele ao Egito: os filhos de Gade: Zefion, Ragi, Suni, Esbom, Areli e Arode, 8. E os filhos de Azer: Imná, Isvá, Beriás e Será, sua única irmã, 6. Todas as vidas eram 14, e todos aqueles de Lia eram 44. E os filhos de Raquel, esposa de Jacó, José e Benjamim. E nasceram de José no Egito, antes de seu pai vir para o Egito, aqueles que Azenate, filha de Potifar, sacerdote de Heliópolis, deu a ele: Manassés e Efraim, 3. E os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Rois, Mupim, Rupim e Arde, 11. E os filhos de Raquel eram 14. E os filhos de Bilá, a empregada de Raquel, esposa de Jacó, que ela deu a Jacó, eram Dan e Naphtali. E esses são os nomes dos filhos deles, que foram com eles para o Egito. E os filhos de Dan eram Russim, Samom, Assude, e Jará e Salomão, 6. E eles morreram no ano que eles entraram no Egito, e sobrou para Dan somente Russim. E esses são os nomes dos filhos de Naphtali: Jaziel, Guni, Jezé, Salum e Ive. E Ive nasceu depois dos anos da fome, morreu no Egito. E as vidas de Raquel eram 26, e todas as vidas de Jacó que foram ao Egito foram 70 vidas. Esses são os filhos e seus netos, ao todo 70, mas 5 morreram no Egito diante de José, e não tiveram filhos. E na terra de Canaã, 2 filhos de Judá morreram, e Onã, e eles não tinham filhos, e os filhos de Israel enterraram esses que pereceram, e eles foram contados entre as 70 pessoas.